Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer, muita gente me conhece aqui por conta do Business, o programa de negócio da Jovem Pan News, e também dos boletins aí de business no Jornal da Manhã. Agora eu ganhei uma nova missão aqui, eu sou embaixador no Brasil do reality Unicorn Hunters, um programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, e a partir deste domingo estará ao ar na programação da TV Jovem Pan News. E paralelo a essa estreia, todas as sextas-feiras nós teremos um podcast que é o HunterCast, que trata dos temas do programa e do ambiente de startups e empresas que podem se tornar os próximos unicórnios do mercado. Portanto, sejam bem-vindos, o HunterCast está no ar. HunterCast. E toda semana a gente vai receber convidados aqui no HunterCast. Os dessa semana são Lucas Riedo, que é CEO do G4 Educação. Obrigado, Lucas, pela presença aqui. E pode colocar o João também. O João tá de longe, tá direto do Rio de Janeiro. Tudo bom, João? João Zequim da Fuse Capital, um cara que nos últimos tempos, nos últimos anos acompanhou, fez investimento em várias startups no Brasil e no mundo. Tudo bem, João? Tudo bem, Bruno? Obrigado aí pelo convite. Oi, Lucas, tudo bem? Olha só, eu quero começar aí para vocês, porque assim, nesse domingo a gente vai falar de uma startup aí ligada à saúde. Uma startup assim, um dos lances legais aí do programa do Unicorn Hunters é um monte de ideias e startups que muita gente nunca ouviu falar. Eu, por exemplo, teve algumas empresas que eu nunca ouvi falar. Estou sendo honesto, hein, Lucas? Essa sexta-feira, por exemplo, tem a Life Science, que é uma empresa que tem uma tecnologia que reduz aí, previne o câncer de mama em mulheres do mundo inteiro. Tem uma outra empresa que reduz a emissão de carbono no mundo. Eu queria ouvir de vocês, porque vocês são jovens e que acompanham esse setor de inovação, principalmente no seu caso, o Lucas, o João, principalmente de startups. O que nos últimos tempos mais surpreenderam vocês aí no sentido de startups e de inovação? Acho que o grande ponto que a gente tem na cabeça, quando a gente fala de inovação, a gente pensa em um aplicativo, alguma coisa inteiramente ligada à tecnologia, né? Eu acho que a grande inovação que acontece, está acontecendo no mundo dos negócios como um todo, como que a gente pega essas coisas, essas inovações que as startups criaram, que o mundo da internet criou, e traz para os negócios tradicionais. É aí que a gente vai ter o grande salto de produtividade, que hoje são 650 mil empresas médias no Brasil. Então, quando essas empresas pegam, por exemplo, o jeito que a Disney encanta os clientes dela e coloca ali no supermercado lá de Rondonópolis, a inovação que isso traz. Você tá falando de um caso real, né? Isso no G4 a gente tem alguns casos que eu sei assim. De vocês que vocês pegaram, por exemplo, o case da Disney, né, a gigante do entretenimento, e usaram em empresas médias no Brasil. Nós ensinamos como as empresas médias deveriam ou poderiam pensar na experiência do cliente deles. Então, já que você pediu um case, existe uma construtora lá em Goiânia, um aluno nosso, que ele tinha uma grande dor, os clientes dele tinham uma grande dor de, a partir do momento que ele compra o apartamento, ele não podia visitar, ou era um atrito muito grande ali para fazer visita no prédio, tanto para a construtora quanto para o cliente. Então ele pegou toda a jornada do cliente dele, viu que era um grande problema, que o cliente queria visitar o apartamento que ele comprou, e começou a pensar como que eu melhoro essa experiência. Então ele começou a mandar capacetes para a pessoa ir para a obra, já com a foto da família, começou a mandar um convite mais formal, uma estrutura para levar isso. Obviamente não só isso, mas isso ajudou a empresa dele crescer bastante. Então essa inovação de trazer coisas que talvez as startups, as grandes empresas do mundo criaram pro ambiente real, vamos dizer assim, pros negócios de tijolo e cimento, né, pros negócios da economia real, acho que é a grande inovação que a gente tem no mundo dos negócios nos próximos anos. Bom, deixa eu chamar o João aqui, porque é o seguinte, o investimento, o João acompanha startup há muitos anos, né? Teve uma explosão de investimentos, principalmente estrangeiros, nas nossas startups brasileiras aqui. Em 2021, por exemplo, isso ultrapassou 50 bilhões de reais, quase 200% superior ao ano de 2020. Ano passado,
as coisas mudaram um pouco, né? Eu dei esse dado aí dos novos unicórnios que apareceram no Brasil, muito por conta dos investimentos, né? A gente está falando de 50 bilhões de reais. Agora, eu queria entender, João, qual é o panorama de 2023? A gente vai ter muito investimento estrangeiro no Brasil aqui? Eu sei que o mercado de capitais aí tá complicado no mundo todo, mas em relação à startup, vai ter injeção de dinheiro esse ano nas startups brasileiras? Como é que vai ser? Então, Bruno, assim, eu participo desse mercado desde 2012, como você falou, né? Então, era um mercado muito pequeno, né? Eram poucos players, você tinha 4 grandes fundos, né, que investiam no mercado, pouco player gringo. E o que a gente viu que ao longo desses anos o mercado se profissionalizou, né? Se profissionalizou de uma forma que você hoje tem capital para todos os estágios de investimento, né, em abundância. O ano passado, né, foi um ano interessante, porque você teve esse boom de investimento, né? Você teve no início do ano um boom de valuations, né? Então, assim, o preço das startups explodiram, muito aí com a participação de alguns players estrangeiros, né, como o SoftBank, que foi um grande investidor nesse mercado, mas ao longo desse ano de 2022 aconteceram algumas coisas interessantes, né? O cenário macro global piorou muito, né? Você tem um cenário de inflação global que está sendo aí combatido com aperto monetário, né? Aumento de taxa de juros. E isso diminui o apetite para risco dos grandes investidores e reduz o capital disponível para a nossa ponta da pirâmide, né? Que eu diria que assim, o venture capital é o capital mais arriscado, né? E a gente precisa de capital a longo prazo. Então, a nossa projeção aqui é que o ano de 2023 não seja um ano, né, tão próspero como 2022 em termos de capital e liquidez. É algo que a gente ainda vai ter que ver esse cenário de inflação se corrigir, a gente vai ter que ver aonde que essas taxas de juros vão chegar. A gente chega também num cenário aí político, né, que a gente tem um pouco de incerteza sobre o que vai acontecer, então, assim, investimento de longo prazo sofre bastante com isso. Então, assim, a gente olha muito para a parte externa também, né, assim, fora do Brasil, e eu acho que hoje em dia a gente vê empresas mais promissoras de fora do Brasil que querem acessar o mercado brasileiro. Agora deixa eu só te interromper, trazer uma curiosidade aí para o nosso espectador, João. O primeiro unicórnio brasileiro, vocês sabem que... Bom, o Lucas e o João sabem, óbvio. O primeiro unicórnio brasileiro. Não faz tanto tempo assim, foi em janeiro de 2018, que foi a 99. E aí, eu queria entender aí do João e do Lucas, de todas as startups, vamos falar de startup no Brasil mesmo, entendeu? Mas vocês podem usar também, se vocês quiserem, startups fora. Para vocês, qual é a startup que já virou unicórnio mais inovadora na opinião de vocês? Para mim, a melhor, eu nem diria que a que virou unicórnio, Bruno, mas existe a Pipefy, que é uma unicórnio, uma startup brasileira que ela já é global, assim como vem de Pass também, que sim é um unicórnio e tá inovando. Então, mas para mim a que mais me surpreende é que eu olho e falo, cara, que negócio legal, que problema que ele resolve. Ele não é uma startup por público geral, ele organiza processos dentro de empresas, mas para mim a Pipefy é, dentre as brasileiras, a que mais me salta aos olhos, assim, eu falo, cara, que negócio genial. O pessoal lá, Alessio e todo o time do Pipefy tá de parabéns que conseguiram trazer inovação em um mercado gigantesco e que precisa muito. E João, para você, em termos de inovação, assim? Eu vou jogar um pouco aqui em casa, né? Então eu gosto muito do que a Log fez, né? Eu acho que a Log já é um dos primeiros unicórnios, né? E eu acho que o que ela fez no tempo que ela fez, né? É importante lembrar quando essa empresa começou, que foi lá em 2012, foi realmente genial, assim. Hoje em dia ela provê, né, grande parte da nossa malha aí de logística de curto prazo, né, de última milha, e construíram isso, né, muito arduamente lá quando ainda não existia nada assim relacionado a isso, né? Então a história da Log de inovação lá no começo é muito interessante. Obviamente a empresa
né? Acho que hoje em dia ela já opera num estágio ali mais de estabilidade, não tem inovado tanto, mas acho que ela foi super complicado, né? Lidar aí com essa quantidade de variáveis para ter um serviço tão eficaz quanto ela tem, né? Então eu sou super fã ali da Log, eu conheço muito bem o time, né? Fui investidor lá, então eu acho que eles foram geniais. Olha só, como eu falei, o Unicorn Hunters, o novo reality show aqui da Jovem Pan News, cada programa ele tem um tema diferente, um case diferente, uma startup diferente. Como falei, o primeiro programa agora deste domingo vai ser sobre a Life Science. É uma empresa aí de saúde, do setor de saúde. O segundo programa é uma empresa chamada Marg. Muita gente nunca ouviu falar. É uma empresa que desenvolve até hoje, capaz de reduzir a emissão de gases do efeito estufa em até 60%. Minha questão é o seguinte: para startup, agora a dica para os novos empreendedores, porque nossa audiência é de empreendedor também. Você pode... O céu é o limite para novas ideias, para as startups. Os segmentos, a questão é você ter uma ideia genial, que essa ideia genial às vezes pode ser uma ideia simples, e a partir dali você criar uma empresa a partir daí. Qual que é o caminho aí para você ter uma startup? Bruno, eu sempre falo que a ideia é o segundo, terceiro passo de qualquer empresa. O primeiro passo é um problema. Você precisa achar um problema... O empreendedor tem que ter o problema... Exato. Qual que é o problema que ele quer resolver? De uma parcela da população ali. E aí depois ele vai avaliar se aquele problema é grande o suficiente para que muitas pessoas paguem por aquilo, para ver se a empresa é sustentável e pode crescer ao longo do tempo. Então o primeiro ponto é sempre o problema. E se você perguntou se o céu é o limite, quando que a gente vai parar de ter problemas? Cada vez que você resolve um problema, surgem outros, e surgem outros, e surgem outros. Então, a grande dica que eu sempre dou, que eu sempre falo é, cara, qual que é o problema que mais te incomoda hoje? Talvez seja um problema na sua casa, no seu condomínio, no seu trabalho, no transporte que você usa. Enfim, existem um monte de problemas que acontecem na sua vida. Procure esses problemas, tenta entender qual faz sentido para suas aspirações pessoais, o que você gostaria de resolver, que seria uma coisa que te dê vontade de fazer ali, e se existem pessoas suficientes para pagar para que aquele problema seja resolvido. Então, eu acho que esse é o framework que a gente deveria pensar aí quando a gente está pensando em criar uma empresa. Eu vou jogar pro João aí, porque o João, na verdade, ele poderia até ser um jurado do Unicorn Hunters. Quando tivermos a versão brasileira, vocês dois, inclusive, que têm experiência pra caramba, vocês já são convidados. Agora, João, você que já colocou grana em muita empresa startup aí, qual que é o caminho, na sua opinião aí? Vamos falar, você já falou muito bem, Lucas. Agora, pra startup crescer aí, chegar ao primeiro bilhão. Nossa, mas assim, chegar no primeiro bilhão... acho que é uma pergunta de muitos milhões, na verdade, né? Mas, Bruno, assim, eu vou concordar com o Lucas, mas eu acho que assim, essa pergunta do bilhão ela é super interessante, porque muitas vezes a gente vê empreendedores chegarem aqui na Fios, né? A gente olha algo como 2.000 empresas por ano, né? Então a gente tem uma amostra bem grande. Mas ele já chega aqui com a ideia de chegar no bilhão. Eu acho interessante, mas assim, tem tanta coisa a ser feita antes, né? Tanta validação a ser feita antes, que eu acho que quando ele já chega no projeto do bilhão, ele esquece tanta coisa antes que é perigoso esse investimento nesse estágio. E assim, eu acho até perigoso o empreendedor pensar já nesse estágio de cara. A gente fala que cada batalha é na sua hora, né? Então, o que a gente olha, isso é super importante para a gente, é sim ter um sonho grande, sim ter o sonho de chegar a 1 bilhão, mas ter um plano muito detalhado, né, assim, um racional completo de como chegar a esse bilhão. Então, aqui na Fios, a gente é assim, extremamente fundamentalista, então a gente acaba fazendo conta para tudo. Então, a matemática tem que fechar. Então, o que eu vou concordar com o Lucas, no sentido de que, sim, ele tem que achar um problema, ele tem que, né, entender esse problema profundamente. Para quê? Para ele conseguir fazer a conta de como, né, crescer esse negócio, escalar esse negócio de forma sustentável. Hoje em dia você tem N formas de escalar um negócio, né? Assim, acho que cada vez mais as formas tradicionais, né, elas são menos aplicáveis. Então, assim, como a gente olha muita coisa, né, do lado financeiro, acho que assim, a nossa área favorita do financeiro e blockchain,
Ali a inovação está solta de como escalar um negócio e assim, se conectar com a comunidade que efetivamente vão ser seus usuários, que vão te trazer sua receita. Então, eu acho que é cada vez mudando. Eu acho que assim, o empreendedor, ele é um bicho um pouco diferente, né? Ele é ele soluciona problemas nativamente, né? É o que ele faz. Então, por mais que chegue nessa hora, eu quero chegar a 1 bilhão, eu vou chegar dessa forma. Eu acho que mais um problema é o empreendedor saber resolver problemas, lidar com os problemas e abordar esses problemas de forma mais eficaz para cometer menos erros. Eu acho que todo mundo vai cometer erro ao longo do caminho. Eu acho que essa é uma premissa básica. Quando chega um plano muito bem estruturado aqui, a gente sempre fala, ele está errado, com certeza está errado, mas como que você vai resolver esses problemas, chegar à solução mais rápida, cometendo menos erro, comendo menos capital e no espaço mais curto de tempo, entendeu? Então, agora, João, acho que é um pouco assim as empresas. Como o setor evoluiu, né? A gente estava conversando, né? Se a gente pegar desde a Log, um monte de startups, no começo a gente nem falava de startups, né? 10 anos atrás ninguém sabia direito que startups. Eu até trabalhei numa empresa muito grande, que no final eles queriam ser uma empresa grande, que no final foi, mas ela queria ser uma startup, porque startup virou sinônimo de crescimento até, né? Porque daí, qual que é o próximo passo? Daí você recebe um monte de injeção de investidor, por exemplo, mas é bom falar também isso que vocês estão falando, de identificar os problemas, né, das pessoas. Sabe o que é mais legal que eu vejo dessa glamorização das startups, Bruno? Isso está tirando aquele peso que os concursos públicos tinham na economia brasileira até 5, 10 anos atrás. Então, aquela quantidade de pessoas que sonhavam em ter cargos públicos para ter uma estabilidade e ganhar bem, grande parte dessas pessoas hoje pensam em quais problemas elas podem solucionar e qual startup ela pode montar. Então, para mim, isso é fantástico e é o que eu mais gosto, o que eu mais vejo como impacto positivo para o futuro do Brasil de longe. Muito bem, olha, Lucas e João, eu quero pedir licença aí para vocês, porque agora a gente tem o Minuto Hunter. E no primeiro episódio do Unicorn Hunters você vai conhecer Mihir Shah, um jovem empreendedor que acredita no potencial de seus produtos tecnológicos para salvar a vida de 10 milhões de mulheres. A ideia dele é realmente surpreendente. Mihir Shah, CEO da Life Science, vai apresentar os produtos desenvolvidos para facilitar o diagnóstico do câncer de mama. Na estreia, ele tira as dúvidas dos investidores do Círculo do Dinheiro e de possíveis apoiadores internacionais. Antes da decisão final dos caçadores de unicórnios, Mihir Shah tem a última oportunidade de explicar o porquê o projeto deve receber o apoio do Círculo do Dinheiro. E agora fica a pergunta: será que todos os investidores vão apoiar a causa e a proposta dele? O grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar. O programa ele se consolidou nos Estados Unidos, na América Latina, ao conectar investidores a empreendedores de todo mundo. E de que forma você pode participar? Lucas aqui pode participar. A dinâmica para ganhar as unicorns é simples. Basta você se cadastrar para ganhar o quanto antes as suas primeiras unicorns, e você pode utilizando o código promocional que é o PAN100FREE. PAN100FREE. É bem fácil, mas eu já aviso que elas são limitadas. E com isso, olha, eu quero agradecer aí na estreia do HunterCast a presença do Lucas, do G4 Educação, do João Zequim, da Fuse Capital. Olha, muito bom o nosso papo. A gente poderia falar muito ainda, porque esse assunto, cara, de inovação, de startup, a gente percebe, foi um pouco isso que você falou no final, Lucas. A gente percebe que tem uma massa aí de jovens, muitos brasileiros aí, uma demanda de gente que quer se interessar, que se interessa pelo assunto, que se interessa até de montar uma empresa e ascender. Agradeço aí a participação de vocês na estreia aí do HunterCast. Obrigado, viu? Obrigado a você, Bruno. Obrigado, Bruno. Foi um prazer. E realmente dava para ficar um tempo conversando.
Gente, Parabéns. esse foi o primeiro HunterCast. Acompanhe a gente todas as sextas-feiras aqui nas plataformas digitais do grupo Jovem Pan News. A gente volta na semana que vem. Até, tchau. HunterCast. Realização Jovem Pan News.